jornalista Pedrito Barreto ingressou no curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe, mas logo depois, em 1971, resolveu transferir sua residência para o Rio de Janeiro. E foi no Rio de Janeiro, na Estácio de Sá, que ele concluiu o seu curso. Regressou a Sergipe em 1978 e voltou a fazer coluna social. Este vídeo define, por Pedrito Barreto, questões que dizem respeito ao jornalismo, à coluna social e ao trabalho dos colunistas. Vamos ouvir o depoimento do jornalista Pedrito Barreto. Eu não me preparei para esse vestibular, foi saindo do Ateneu e fazendo vestibular. Aí eu disse, sabe uma coisa, aí o Naldo Alencar, que ele tinha um cursinho de pré-vestibular, disse, Pedrito, você tem um cursinho lá, se você quiser, você é meu convidado. Aí eu disse, eu vou fazer, já que ele está oferecendo, eu vou fazer. Aí fiz o cursinho e passei. A partir desse momento, desse convite, que ele me convidou para o cursinho. E lá me entrosei com muita gente e me entusiasmei muito pela profissão, em função dos colegas que eu tinha, das nossas conversas na época. Gostei muito, muito mesmo. Aí já era uma época, para mim, muito complicada. Eu lembro, sim, deles, porque eu já estava trabalhando mesmo. Minha vida é uma coisa de louco. Eu me dividi entre faculdade de Direito, Aliança Francesa e o meu trabalho remunerado, sabe? Então, era o dia todo, de manhã, tarde e noite, trabalhando, estudando e trabalhando. Mas na faculdade de Direito, Alberto Mainar, aqui está vivo, encontro com ele sempre. Eu tinha estudado aqui 1 ano e meio. Aí, quando fui para o Rio, atrapalhou um pouco, porque aqui era sistema seriado e lá era sistema de crédito. Então, atrapalhou muito minha vida, sabe? Mas, assim mesmo, continuei fazendo a faculdade, tive dificuldade em conseguir vaga em faculdade, era tudo mais difícil do que aqui em Aracaju. Estudei na Estácio de Sá, Faculdade de Estácio de Sá, que era faculdade na época, depois passou a ser universidade. Gostei, sim, bons professores, muito bom mesmo, muito sério, o estudo lá é muito bom, gostei bastante. Sim, um que eu me comunico até hoje, ele mora no Amazonas, Vandernail, em Caldas. Gostava, mas também tinha medo daquela responsabilidade horrorosa que tinha que ter para cumprir o papel, não é? Mas eu gostava disso, hein? Foi, sim, muito importante. Muito importante, foi o início da minha responsabilidade, tinha que ser responsável desde o início, desde o jardim de infância até hoje, inclusive. Como eu lhe falei, minha avó era católica, então eu rezava todos os dias, ela me fazia rezar, estudei catecismo na catedral, fiz primeira comunhão, tive aquele período bem religioso mesmo, muito, bastante. Mas meu pai botava sempre a gente de lado dessas coisas, sabe? Ele tinha aquela vida de político, mas nunca incentivou ninguém, tanto que nenhum filho dele foi candidato a nenhum cargo. Geralmente, hoje em dia, a gente vê o filho é político, o sobrinho, o neto, todo mundo. Mas, naquela época, meu pai não incentivou ninguém a ser político. Eu gostava de brincar, era muito curioso, era uma criança normal, gostava de brincar, e depois fui logo encarregado também de ter responsabilidade. De bola, geralmente era bola, né? Mas eu já tinha também uma atenção maior para outras coisas. Eu me lembro, eu com 3 anos de idade, eu me lembro de um teatro de marionetes no Rio de Janeiro, aquilo me chamou muita atenção. Lembro de um carnaval, eu com 3 anos de idade, no Rio também, ouvindo as músicas e cantando dentro de casa. Me lembro até de letra de música, aquela que canta Escravo de Jó, jogava o caxangá, tirava. Eu me lembro dessa música daquela época, foi lá naquela época que eu aprendi, com menos de 3 anos de idade. Então, gostava muito de música e lazer. Eram as brincadeiras, aquela coisa que podia brincar, agora também com controle, tinha horário para tudo. Tinha horário para dormir, tinha que ser 8 horas da noite. Mas eu tenho boas lembranças boas sem qualquer frustração. Acordávamos cedo para ir para a escola, né? Éramos obrigados a forrar a cama. À noite, me lembro muito bem, 8 horas da noite é hora de dormir, tinha que estar na cama já criança, né? Quando estava no primário ainda. Tinha rotina a ser seguida pela manhã, mas eu acho que era uma coisa devia ser mais ou menos 8 horas da manhã, uma coisa, todo mundo juntinho, todo mundo no mesmo horário, um conversando com o outro, aquele encontro maravilhoso, todo mundo, meu pai na cabeceira da cama, comandando realmente aquela reunião, né? O outro irmão mais velho na outra cabeceira e nós em volta deles dois. O normal mesmo, aquela coisa de café com leite, pão, ovos, cuscuz, era o normal mesmo, era isso mesmo, era.
Era normal mesmo. E É, minha mãe era ótima cozinheira, minha mãe era fantástica, ela fazia mágica, porque nós tivemos uma época na vida de muita pobreza, desde o Rio de Janeiro. Teve uma época no Rio de Janeiro que minha mãe contava que só tinha uma chaleira e lata, que não tinha nem panela, que não tinha dinheiro para ter nada. Às vezes eram os vizinhos que davam legumes e ela cozinhava para a gente poder comer, para não morrer de fome. E depois em Aracaju, e acho que isso aí fez com que ela desenvolvesse muito o hábito de cozinhar. Então ela era muito criativa. E um resto de comida de um dia, ela fazia um almoço totalmente diferente para o outro dia, muito saboroso. Ela era uma cozinheira maravilhosa. Da sopa, minha mãe adorava sopa, Rio de Janeiro todo mundo usava para se alimentar com sopa. Aqui nós tínhamos também em casa todas as noites. Cheguei lá, morei na casa de uma senhora amiga nossa, daqui de Aracaju, o sobrinho dela, que era Paulo Nou. Nós ficamos um tempo no mesmo apartamento. Aí, a partir dali, cada um foi para o seu lado, eu fui morar sozinho em uma vaga de apartamento, que vaga é uma cama que a gente alugava num quarto onde outras pessoas também dormiam, né? Foi interessante, a experiência muito boa, muito sacrifício, muita dificuldade para sobreviver, para me manter. Mas foi muito bom, a experiência maravilhosa. Ele ficou lá também uma época. ele Não, morou lá alguns ficou lá também um anos. tempinho. Mas acho que ele foi em época de férias, longas férias, sabe? Hum. E a tia dele, essa que nós ficamos, era a dona Celina Nou, que era filha de Leandro Maciel. Aliás, era nora de Leandro Maciel, no Rio Copacabana, em Aracaju. Eu trabalhei, eu até escrevi aqui para não esquecer direitinho. Eu comecei a trabalhar em 64, no Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos, IAPM. E a Aí PM? trabalhei lá aí depois era uma época complicadinha, aí depois todos nós que entramos naquele período, todos nós perdemos o emprego. Aí depois, então, era bem interessante. E a PM era na Rua da Frente, ali perto onde era a Gazeta antigamente também. Então, em 65, aí eu doido para trabalhar, falei com meu pai, ele falou com o doutor Celso Carvalho, o doutor Celso Carvalho me convidou, e eu fui ser controlador de verba do Palácio do Governo. Muito novo eu era, uma responsabilidade estúpida, porque era eu sozinho, não existia uma pessoa me ajudando para compra de carro, era eu que fazia compra de carro, pagamento, fardamento do pessoal do gabinete, o salário deles todos eu pagava, do governador, do vice-governador, era muito trabalho eu sozinho, mas foi uma época muito boa, foi um grande início de trabalho para mim na minha vida de experiência. O doutor Celso Carvalho é uma pessoa maravilhosa, educada, e fizemos uma grande amizade também. Em 66, no ano seguinte, eu fui nomeado para o DR, mas continuei no Palácio do Governo, à disposição. Depois, então, de algum tempo, eu voltei para o... Não, depois, eu fiquei com o doutor Celso durante um grande tempo. Depois, já no governo Lourival Batista, eu continuei também no Palácio do Governo com ele. E depois, em 78, eu já estava... Eu fui também trabalhar na assessoria de comunicação social do Departamento Municipal de Turismo. Em 1968, eu comecei as atividades jornalísticas. Então, foi sempre assim. Eu era muito colocado à disposição de outros órgãos para trabalhar. Era do DR, mas trabalhava trabalhava lá na Departamento Municipal de Turismo, em Setur, trabalhei em vários lugares assim. Olha, no Rio, eu fiquei à disposição do escritório do Estado de Sergipe, no Rio de Janeiro. Foi na época que depois eu me formei em Direito, aí já me afastei de lá do escritório para ter uma vida, mudar meu estilo de vida. Sim. Olha, antes eu mesmo de formar, eu tinha muita necessidade de ganhar dinheiro para pagar a faculdade, que era muito cara, e pagar o local que eu morava, a alimentação, era tudo muito difícil. Eu fiz um curso de maquiagem e comecei a ganhar dinheiro com maquiagem no Rio de Janeiro. Certo. Inventei de pintar camiseta, vendia nas lojas de Ipanema, e me virei trabalhando para ter um dinheiro honesto, sabe? Como sempre eu fiz. Claro, gerou renda boa, para mim era ótimo. Eu fazia faculdade, estudava e trabalhava às vezes de madrugada até amanhecer o dia para poder entregar aquelas super coisas que me encomendaram, as roupas, nas boutiques de Ipanema. Nem dormia, era a noite inteira trabalhando. Trabalhei para Maria Bethânia, para Maria Alcina, esse pessoal todo eu trabalhei. A cidade de Rio de Janeiro era menor do que hoje, né? Então morava naquele bairro, eu morava em Copacabana e Ipanema. Então acabava todo mundo se conhecendo. Foi em 1978, meu pai teve a iniciativa, conseguiu para eu ser colocado aqui
porque eu era do DR, estava à disposição do governo de Sergipe, no Rio de Janeiro, então ele conseguiu que eu viesse como advogado do DR, de onde eu já era funcionário, porque aí ia haver uma vaga de advogado, que era o filho de Zé Leite, que era advogado, ele ia para um outro órgão tal, aí eu fui ser advogado do DR. Uma brincadeira aquilo, porque nós gostávamos todos um do outro, então a gente fazia assim, as noticiazinhas da gente mesmo, sabe? Tinha piadinhas, era um jornalzinho variado, era mimeógrafo também, era. E agora, em 68, mesmo, 1968, eu trabalhava no Palácio do Governo, aí, não, em 68 não, em 66 era... Peraí, deixa eu ver. Em 68 eu comecei as atividades no Diário de Aracaju, dos Diários Associados. Quem me convidou foi Léo Filho, que ele trabalhava no Palácio do Governo, onde eu também trabalhava. Então, ele me convidou, e com aval também de Raimundo Luiz da Silva, que era o chefão lá no Diário de Aracaju, né? Foi aí que eu comecei, no Diário de Aracaju, e ao mesmo tempo, também fazendo um programa na Rádio Jornal, um programa sobre sociedade, o Diário de Aracaju. Aí, em decorrência do jornal, foi que eu fiz o programa de rádio, na Rádio Jornal. Como o guru, o chefão, era Ibrahim Suede, né? Mas Ibrahim Suede podia fazer, porque era Rio de Janeiro, o glamour, a riqueza, os lugares, as festas e tal. Então, eu tentava fazer isso também por aqui, mas na minha cabeça, eu tinha que mudar um pouco o meu estilo. Eu queria uma coisa mais ampla, eu queria que o colunismo fosse um jornal ali distribuído naquele pequeno espaço que eu tinha. Então, era muito variado. Eu falava sobre tudo, sobre assuntos sociais mesmo. No começo, tinha Maria Luísa Cruz. Um pouco antes dessa minha época, tinha Carlos Henrique Carvalho, que chamava Bonequinha. Conheci. E então, na minha época, eu escrevia. Tinha Maria Luísa Cruz, tinha mais ou menos nessa época, sabe? Não nessa ordem mesmo, mas Eduardo Cabral fez. Depois, em outra época, tinha Luiz Daniel Baronto, Tereza Neumann, e por aí vai, muita gente conhecida, muita gente boa. Quando eu fui para o Rio, quando eu fui para o Rio, eu tinha feito colunismo social mesmo aqui, que era o que eu queria usar como uma das referências lá, e não dava certo não, porque não ia dar realmente para o Rio. Em 78 eu voltei, como advogado do DR, né? E nesse mesmo ano que eu voltei, comecei também na imprensa, atuando na Gazeta de Sergipe, e também no Jornal da Cidade, e também no Jornal do Sergipe e Se Informe. Sim, uma sequência, né? Jornal do Sergipe também pouco tempo e Se Informe algum tempo também. Mas eu acho que o meu maior tempo realmente foi na Gazeta de Sergipe, porque eu trabalhei numa fase e depois eu voltei numa outra também. A Gazeta de Sergipe, muito mais. Era livre, eles davam liberdade, eles respeitavam o trabalho do jornalista, muito bom mesmo. Depois, nessa época também, eu comecei a fazer um programa na TV Jornal, e o programa ia ao ar no sábado. Era muito interessante. João de Barros tinha feito. Eu me lembro muito bem de Barrinhos, sempre na coluna social. Foi. O jornalismo está integrado com os assuntos do dia a dia, da sua cidade, do mundo, para passar, na minha opinião, passar boas informações, com seriedade, com segurança, com respeito, principalmente. Como eu lhe falei no início, aquela coluna social que se fazia na época de Ibrahim Suede, que era moda, era falar sobre futilidades, beleza, riqueza, festa e tal. E quando eu comecei, não foi eu que criei. Eu fui me baseando em outras pessoas também. Eu queria um colunismo mais sério, mais amplo, mais... Por exemplo, eu tinha mania, eu acho que era minha obrigação, valorizar aquelas pessoas que não eram conhecidas ainda na sociedade. Eu queria destacar, amor. Aí, quando eu comecei, não é que eu criei, eu me adaptei a uma outra forma de colunismo, um colunismo mais amplo, divulgando aquele que não era conhecido na sociedade, mas que tinha grandes valores, e também continuava exaltando aquele que tinha qualidades. Eu gostava de descobrir talentos. Na época que eu comecei a se falar muito de Ibrahim Suede, que era o mais de todos, né? Tinha também Jacinto de Tormes, depois foram surgindo outros, já nos anos 70, surgiram outros nomes, né? Muitos outros nomes, mas o mais importante mesmo na história, acho que foi Ibrahim Suede, tenho a impressão. Assim. Engraçado que aqui virou moda, o colunismo social ficou muito amplo, éramos muitos colunistas sociais, cada um na sua área, cada um no seu jornal. Nós tivemos muitos nomes bons, Maria Luísa Cruz foi muito importante, João de Barros importantíssimo, pela simpatia dele, pela dedicação ao trabalho, Luiz Adel, muito, muito inteligente, muito criativo, Thaís Bezerra, mais modernamente, muito boa, muita gente boa. Inclusive,
Clara Angélica é um nome que eu também não posso esquecer nunca. Ótima profissional. E fizemos festas juntos. Eu e Clara Angélica fizemos várias festas, inclusive uma delas com Paulo Novo, com a gente. Nós três fazemos a mesma festa. Muito bom mesmo. Fizemos Glamour Girl. Alcancei também. Principalmente na época que eu estava no Rio e ela estava aqui, mas alcancei muito o trabalho de Lânia, muito inteligente, muito versátil, muito criativa, muito boa. Acompanho, mas hoje em dia é mais difícil porque tudo é na mídia, não temos jornal impresso, eu gostava mais, acho que era mais atraente, muito mais charmoso o jornal impresso. Mas acompanho também alguma coisa dos de hoje. Tem Paulo Toquinho, que é muito interessante, várias pessoas boas aí. E aquilo que eu falei, aquele jornalismo sério, sabe? É um espaço do jornal, temos que escrever um jornal todo, ali sobre política, sobre religião, sobre esporte, tudo ali resumido. Mas, logicamente, que há sempre espaço para a festa, para as coisas mais leves, a festinha, a boate, e os cantores, as músicas, o artista plástico, tudo isso, acho que há espaço para todo mundo. É muito difícil, sabe? Eles têm que batalhar muito, batalham realmente para poder ter um espaçozinho para trabalhar. É uma pena que os clubes não façam mais aquilo que faziam antigamente. Os espaços foram desaparecendo, temos hoje em dia praticamente só o Iate Clube, a ABB, que era um grande clube, hoje em dia não ouço falar mais na ABB, eu realizei várias festas na ABB também. É uma pena, viu? Porque o artista precisa de bons espaços para trabalhar. Acho que é jornalística, sabe? A partir do momento que você faz com seriedade, com os pés no chão, querendo realmente um crescimento da sociedade, muito importante, sim, eu aprendi a viver, a conhecer as pessoas, a valorizar, a respeitar, e ajudar, mesmo que timidamente, as pessoas que tinham valores, e eu queria destacar aquelas pessoas que estavam um pouco esquecidas, eram esquecidas por aqueles que não tinham tido a oportunidade de conhecê-las e poder mostrar o seu trabalho. E assim, tinha gente que colaborava, algumas pessoas colaboraram. Ledinaldo Almeida me colaborou muito, porque eu trabalhava muito, eu não tinha tempo de ficar sozinho no jornal. Ledinaldo Almeida foi uma das pessoas que me ajudou, foi ele. Uhum. E era Belchior também, que eu gosto muito, é um jornalista muito inteligente. No meu caso, eu trabalhava tanto, eu tinha muitas obrigações, como eu lhe falei anteriormente, eu fiquei com a minha mãe cuidando dela, depois que ela e meu pai se separaram, ela ficou doente, eu cuidando dela, então eu trabalhava, escrevia jornal e ainda cuidava da minha mãe, cuidava da casa. Eu acho também, sabe o que acontecia? Aqueles que não estavam tendo a chance de estar na coluna social, estavam sendo citados, eles se sentiam marginalizados e criticavam. É verdade que muita gente fez a coluna social, naquela época, um trabalho fútil. Então, por isso também, juntava a vontade dos outros estarem na coluna social com realmente aqueles que davam margem a algum comentário negativo. Eu acho que a gente vai ter a partir de momentos que tenhamos pessoas como Anselmo Góes. Aí sim, gosto muito também. Conheço o Anselmo desde a época da Gazeta de Sergipe, desde quando eu iniciei. Trabalhamos na mesma época na Gazeta de Sergipe, nos anos 60. Eu acho que o colunismo social, reforçando o que já falei, o jornalismo sério, como qualquer profissão, desde que se trabalhe com seriedade. Todo trabalho é sério, desde que seja sério. Então, gosto muito do trabalho social, muito amplo, nos dá a chance de ter contato com todo mundo, todas as classes sociais. Acho que é muito bom, valeu a pena, muito produtivo para mim, me fez crescer, me fez aprender muito e a ser o que eu sou hoje, graças ao colunismo social também. Me dedico a fazer alguma notinha assim para o Facebook, Instagram, me dedico às pessoas amigas, bato papo. Quando podia fazer reuniãozinhas festivas aqui em casa para bater papo, ouvir música, os amigos cantarem.